Acorda, empreendedor! Fique por dentro de todo o nosso conteúdo, onde eu ensino executivos de vendas a alcançar 10K por mês através do seu próprio negócio, desenvolvendo o seu próprio negócio. Eu sou o André Cândido, do Executivo 10X, e nesse episódio eu vou falar sobre como você consegue perder um contrato de 100 mil reais. Isso é muito massa, porque há mais ou menos 5 anos eu desenvolvo consultoria e treinamento para empresas, né, focada em vendas B2B, né, e vendas B2C que tenham recorrência. Para clientes que, por exemplo, vendem para outras empresas e para clientes que vendem para pessoa física, mas que tem uma certa assinatura, tenha uma recorrência bacana. E num desses clientes apareceu uma consultoria bem legal para mim. Foi um momento muito desafiador da minha vida, quando eu fui convidado a fazer um orçamento para essa empresa, uma grande empresa aqui da região, na parte de telefonia e internet. Era um projeto de 1 ano para 300, um pouco mais de 300 colaboradores na parte de vendas, vendedores, time de vendas, gestor, supervisor, enfim, o time, a força de vendas. E aí a empresa me procurou através de um parceiro meu, né, que me indicou, recomendou, e eu fiz todo o trabalho, né? Conversei com eles, bati um papo, entendi o briefing, o que eles precisavam, os desafios que eles estavam, enfim. E daí foi marcada uma reunião, né? Foi marcada uma call, né? Foi bem no momento da pandemia, eu penso que foi em setembro de 2020. Então estava quente a partir da pandemia, todo mundo, e esse projeto era híbrido, né? Tinha uma parte presencial e a maior parte ia ser remota. E aí eu me preparei para essa reunião, fiquei pensando muito. E aí vem a primeira situação para o executivo que não está conseguindo performar. Aquele era um momento que eu estava com poucos clientes, eu estava com a margem de venda bem baixa, eu estava um pouco ansioso, um pouco não, diga-se de passagem, eu estava muito ansioso para ter resultado, para gerar caixa, para vender, para botar o dinheiro no bolso, para assinar o contrato. E daí, essa ansiedade me prejudicou demais. Então, se você, nesse momento, está fazendo negociação, está passando por um processo de vendas e, porventura, você não está conseguindo vender, não está conseguindo escalar seus resultados, um dos motivos pode ser pela tua ansiedade. Por quê? Quando o executivo de vendas, quando o consultor de vendas, ele está travado, ele começa a se preocupar, será que eu vou vender? Será que eu vou gerar resultado? Será que eu vou bater a meta? E essa preocupação é uma bola de neve que faz você ficar ansioso, ansiosa, faz você perder o foco do cliente, faz você perder o foco da solução, faz você não se conectar de forma genuína com o teu cliente, e isso foi o que aconteceu comigo. No dia da reunião, eu acordei mais cedo, revi todo o material, beleza. Quando a gente abriu a call, né, entrou a diretoria da empresa, entrou a gestora de RH e entrou o meu parceiro também, que era o prestador de serviço na parte de tecnologia dessa empresa. Pessoal, eu só falei o tempo todo. O pessoal disse, e aí, André, como é que é o projeto? E eu comecei. Olha só, eu pensei em fazer isso, tantas turmas, tantos horários, a gente pode abordar esse material, no final a gente consegue entregar isso. A reunião não passou de 20 minutos. Os diretores da empresa escutou, o pessoal da RH escutou, fez algumas perguntas bem pontuais ali do que não ficou tão claro do projeto. Depois que eles escutaram, eles pararam assim, fizeram essas perguntas, eu respondi logicamente. Aí eles disseram assim, André, beleza, então, a gente vai se reunir aqui e vamos conversar e depois a gente dá uma resposta, no máximo, aí eles me dão um prazo, 1 semana, mais ou menos, 2 semanas, a gente dá o retorno desse nosso bate-papo, se vai dar match ou não, se a gente vai fechar com você ou não. Aí eu, tá bom então. Quando eu desliguei a reunião, né, quando a gente desligou o Zoom, eu parei por uns 5 segundos assim, e eu imaginei na mesma hora, eu disse, cara, não vão fechar comigo, porque eu não fiz o que eu estava planejado para fazer. Aí é a primeira sacada, uma das sacadas já daqui, né? Quando você faz um roteiro, um script de entrega para atender teu cliente, para performar o teu cliente, para criar uma solução ou entregar, enfim,
seja fiel a ele. Ah, André, mas pode aparecer alguma situação que você não estava preparado? Pode, com certeza pode. Mas o detalhe é que a essência, o começo, o meio e o fim, você tem que preservar. Porque isso já estava acordado, isso aí já estava pronto para que você pudesse direcionar para o teu cliente potencial. Então esse foi meu erro. Eu fiz uma gama de questionamentos que era para eu ter feito antes de eu falar do meu produto ou do meu serviço. Beleza, eles já sabiam o que eu ia entregar, já tinham feito uma reunião anterior, beleza, mas era um dia da proposta. Então ali era para eu ter feito o quê? Uma base de perguntas mais alinhadas em cima da dor, em cima da necessidade, em cima de projeções, em cima até da parte que eles tinham disponíveis para investir nesse projeto. Se eu fiz 2 perguntas, foi muito. E quem me conhece como executivo de vendas, como profissional focado em vendas, sabe que uma das coisas que eu mais defendo é que a diferença entre vendedor e um executivo de vendas é o seguinte, é o jeito que você faz as perguntas, o jeito que você questiona o teu cliente, o jeito que você cria a solução para ele. Isso eu não abro mão. Aí a pergunta, então André, por que você não conseguiu fazer isso? A ansiedade me sabotou, né, me sequestrou daquele momento, porque eu estava focado, eu estava preparado, mas quando dei o play e abri o Zoom, eu pensei logo na conta bancária. Cara, tô atrasado nisso, preciso pagar isso, não tô com cliente, não tô fechando. Isso foi bem no início que eu comecei o projeto do Executivo 10X que eu estou trazendo aqui para vocês, que é a maneira de você ajudar empresas a ter o seu resultado, um resultado de receita previsível, de demanda previsível de faturamento e de clientes. E foi daí que eu comecei a desenvolver esse projeto. Eu já estava com 2 clientes nessa época. Esses clientes eram clientes tipo piloto, né, que é o que a gente vai também ensinar vocês a poder trazer esse primeiro cliente piloto, para que você possa reduzir um pouquinho a sua margem, mas que você possa entregar muito para ele e fazer até testes, prototipando alguns detalhes. Isso tudo eu já fiz, eu errei, eu acertei, eu ajustei durante o caminho, então não vamos reinventar a roda. E eu tava só com um cliente e aí, cara, essa ansiedade ela me sequestrou. Eu não consegui fazer perguntas, eu não consegui ter um nível de conexão, eu faço muito rapport nas minhas reuniões de negócio. Então não consegui fazer um rapport inteligente com o meu cliente, não perguntei, fulano, você fala de onde? Fala aqui, era de Fortaleza a empresa, de Fortaleza, beleza, eu conheço Fortaleza, conheço Messejana, já passei 2 semanas aí numa formação, na antiga empresa que a gente contribuía. Então eu não consegui fazer isso. Por quê? Porque a ansiedade, ela me sequestrou. E talvez você, hoje, que está no campo de batalha, está visitando o teu cliente, está fazendo reuniões, você seja executivo de vendas presencial ou inside sales, né, que vende dentro de casa, que é uma das maneiras que a gente pode também alavancar os resultados para o nosso cliente, você trabalhando de casa, trabalhando no seu escritório, de um coworking, e atingindo o Brasil tudo com sua solução. Eu tenho um cliente hoje de São Paulo, eu tenho um cliente de Minas Gerais, tenho um cliente de Fortaleza, que eu atendo remotamente, no meu escritório, e isso não tem barreiras. Mas, independente do cenário que você esteja, físico ou digital, você é uma pessoa e do outro lado tem outra pessoa também. Se você prospecta negócios, empresas, enfim, quem toma a decisão dentro da empresa é uma pessoa, é o CEO, é o diretor da empresa, é o gerente de marketing, o gerente de operações, enfim, que você vai estar querendo levar uma solução para ele. Então, esse trabalho humano, eu gosto muito de priorizar, pessoas primeiro, que eu gosto de levar esses 3 P's
na minha formação, na formação dos executivos, né, da X, nossos alunos, é o quê? É os 3 P's: pessoas, processos e o tipo de posicionamento que você quer alcançar dentro do teu negócio. Ou você alcançar, ajudar a alcançar para o teu cliente final, né? Então, quando essa ansiedade, ela me sequestrou, eu fiquei muito angustiado quando desliguei. Eu sabia que não ia dar bom. Liguei na mesma hora, né? Mandei um WhatsApp na mesma hora para esse meu parceiro. Falei para ele, pô, cara, eu acho que eu não fui bem na reunião. Eu não consegui entender os desafios, os principais desafios do meu cliente. Algumas perguntas que eram para ter sido feitas, eu não fiz. Por exemplo, quais perguntas? Qual o ticket médio hoje de venda por consultor? Qual é a meta mensal? Qual é a meta por equipe? Qual está sendo o maior desafio hoje? Qual está sendo a taxa de churn? Porque eles trabalham com uma assinatura, né? De pessoas que assinam e no outro mês cancelam. Aí eu ia identificar se o erro dele estava o quê? Na prospecção, as 3 etapas da venda, né? O que eu ensino nas minhas consultorias, o que eu ensino nos meus treinamentos e o que o executivo da X vai poder fazer. As 3 etapas da venda: pré-venda, venda e pós-venda. Então, para isso, a gente consegue separar setores da empresa e deixar eles performando sozinho. Uma equipe de geração de demanda, SDRs, MMRs, que fazem a parte de prospecção ativa e qualificação daquele lead que está chegando do inbound. O fechador, que é o closer, aí a gente entra na venda, que é o cara que vai fazer a venda mesmo, que vai agregar valor para o cliente, que vai exatamente pegar a caneta e assinar o contrato, né? Ele vai fazer o cliente entrar e ser realmente cliente. E o CS, né? Que é o Customer Success, é o sucesso do cliente, que hoje em dia muitos empreendedores, muitos empresários, eles confundem com um pós-venda simples de uma ligação para perguntar: e aí, comprou, foi bom, se sentiu feliz com o produto, com o serviço, deixa eu fazer uma pesquisa de satisfação. E faz um NPS ali de 3, 4 perguntas e pensa que isso é pós-venda. Não é pós-venda. Não é sucesso do cliente, quer dizer, é pós-venda. Então, o sucesso do cliente é algo mais forte, é algo que você monta um setor para que esse teu cliente ele tenha sucesso durante a permanência com você, para que esse cliente ele performe, ele ganhe mais dinheiro, ele reduza custo de acordo com a solução que você vai ajudar o seu cliente, né, executivo da X, a ter. Então, essas 3 etapas da venda, ela é muito pertinente. E eu não perguntei isso nessa minha reunião com esse cliente estratégico. E por que eu não perguntei? Mais uma vez, porque o emocional de um bom executivo, eu penso que é 80% a 90% de todo o seu desempenho, de todo o seu processo de crescimento de vendas. Se você está mal, se você está ruim, pensando negativamente, cheio de preocupações, cheio de problemas, você passa isso. Essa energia ela é transmitida na tua voz, no teu jeito, no teu comportamento. Você não tem uma autoestima, você não tem uma autoconfiança para poder chegar no seu cliente, você não consegue controlar o teu estresse, porque você está ansioso demais. E isso se resulta em quê? Em não vender, em não converter. Tem até uma frase muito massa do Jeff, da Bíblia de Vendas, um dos livros que eu recomendo muito, todos os executivos lerem e relerem, e ele fala assim: o vendedor que pensa em pagar suas contas durante a venda, ele nem vende e nem paga suas contas. Então, para você ter ideia, quando a gente entra numa venda, entra numa negociação só pensando em vender, a gente não resolve o problema do nosso cliente e nem o da gente. Então, eu entendi que quando eu estou de frente com o meu cliente, eu tenho que estar totalmente presente com ele, fazendo perguntas, tendo um nível de empatia altíssimo, me colocando no lugar dele, para que isso gere um valor para ele, para que isso gere também uma percepção dele
que eu estou presente. E nessa reunião, pessoal, o projeto, para vocês terem ideia, era um projeto de 12 meses, de um ano. E a gente ia dividir, acho que umas 50 turmas, mais ou menos. E cada turma ali tinha uma base muito boa financeira, né, que a gente ia fechar, ia dar para cima de 100 mil reais aí o projeto. Como se fechou essa reunião? Aí eu recebi uma ligação da diretoria de RH da empresa. André, tudo bom? Passando aqui só para te dar um feedback. A gente gostou bastante da sua proposta, viu que tem alguns diferenciais, que a gente contou com outra empresa, mas a gente vai fechar aqui com uma empresa de São Paulo. A decisão foi da diretoria, tal, logicamente com um embasamento nosso, enfim. Mas não, cordialmente ela fez o que tinha que fazer, né? Ligar para avisar. Aí eu disse, não, mas fulana, ficou faltando algo. Aí eu pedi um feedback para ela e ela pontuou 2 ou 3 situações que faltou realmente eu explanar para eles, e eles estavam com prazo, eles precisavam começar isso rapidamente, porque as vendas deles estavam um pouco baixas, mas não era só esse o motivo. E eu nem sabia, para você ter ideia. Ela me disse isso depois que não fechamos o contrato. Ela disse assim, André, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar acelerar esse time, porque a gente vai expandir para mais 4 novas regiões. E esse time de 300 vai automaticamente aumentar para quase 600, dobrar, enfim. Eles trabalhavam só em 2 estados, até então. E eu parei assim, quis me matar, né? Porque, poxa, cara, eu disse, não, tudo bem, fulana. Agradeço demais a compreensão, deixo as portas abertas, espero que as portas também da sua empresa estejam abertas para futuras parcerias, enfim. E aí eu perdi totalmente o negócio. Eu me lembro que antes, né, da gente ter essa reunião, eu fiquei muito ansioso, pensando. Já tava pensando, cara, se fechar eu vou conseguir... Olha só o que eu disse agora. Até disse isso antes. Se fechar eu vou conseguir pagar minhas contas. Se fechar eu vou conseguir fazer isso. Se eu fechar eu vou conseguir fazer aquilo. Cara, meu Deus, isso é a pior coisa que um executivo de vendas tem que fazer. Ficar contando com o ovo da galinha, né? Ficar... eu mandei uma proposta para o cliente. Vixe, esse cliente vai fechar. Eu costumo até dizer isso com o meu sócio. Ele pergunta, e aí, vendeu? Eu disse, vendi. Eu disse, show de bola, mas eu não vi o pagamento. Eu disse, eu vendi, mas não fechei. Vocês entenderam aí? Qual a diferença de vender e fechar? É a pergunta que eu deixo para você, que é executivo de vendas e que deveria saber isso. Vender é muito fácil. Agora, fechar, você pegar o cheque, assinar o contrato, o Pix cair, aí é outros 500. Aí é onde mora o jogo do bom executivo, que consegue ser um profissional completo na arte de vendas, né? Então, às vezes, eu chego para o cliente e dou meu show, apresento o meu produto, esse mouse aqui é sensacional, novo, para a sua empresa, aí vai melhorar isso e aquilo, essa minha consultoria vai resolver isso, baseado nesses pontos que você me passou. O cara, puxa, bicho, André, é isso mesmo que eu quero. Beleza, e aí? Tá comprado. O cara comprou, você conseguiu vender a ideia para ele, conseguiu vender o produto, o projeto, enfim. E aí? E agora? Agora é a hora que separa o homem dos meninos, que faz ser um profissional ordinário em vendas ou um extraordinário em vendas. É a hora do fechamento. É a hora da pergunta matadora de fechamento. Negócio fechado, fica 10 parcelas de X, tá aqui o valor, passo o contrato para você, você dá a primeira, posso te enviar o Pix agora, posso te enviar os dados bancários, me dá o teu CNPJ para eu fazer aqui o contrato e já te enviar para você assinar e a gente fechar. Então, aí é o momento de você fechar o negócio ou não. Por quê? Aí vem outro detalhe aqui. Depois eu fiquei sabendo dessa empresa que eu não consegui fechar pelo meu parceiro. Depois a gente bate papo no negócio, eu perguntei, cara, como é que tá lá a empresa? Eles fecharam com a empresa de São Paulo e tal, os caras vão iniciar
Olha só, os caras vão iniciar daqui a um mês e pouco. E isso já fazia um mês, quase 2 a 3 meses para os caras começarem a iniciar o projeto. Negociação, contrato, foi, voltou. O cara vendeu, mas do dia que ele vendeu para que ele fechasse, tinha um gap de tempo. E depois eu fiquei imaginando, caraca, beleza, se eu fechasse, eu estava tão desesperado na época, por dinheiro, precisava gerar receita para dentro do meu negócio, e não estava conseguindo, e eu ia pegar uma empresa, tá certo que ia ser um contrato bacana, mas eu ia ficar uns 3 meses ainda em relação ao contrato, a negociação, tá, para poder realmente pegar no dinheiro, né? Tá, como eu gosto de comentar com o meu sócio, saldo disponível para saque, né? Tá lá disponível lá para o teu saque. Então a diferença de muitos executivos de venda é isso. Eu ajudo empresas no segmento de energia solar, que os consultores vão, quando vai fechar com o cara, vende, a proposta é aprovada no banco, tá tudo pronto, mas quando o cara termina o mês, ele vê lá que ele tem um saldo de vendas aprovadas e que o cliente não decidiu comprar, não decidiu fechar, ele comprou, mas não fechou, de quase 2 milhões. E ele fica com esse valor por outro mês para tentar resgatar esse cliente que ele vendeu e ele não conseguiu fechar. Aí é que vem a sacada. O que eu tenho que fazer para ser um profissional fechador? Um profissional que eu consiga, da venda, transformar esse cliente em um comprador, despertar o comprador que está adormecido dentro dele. E ele diz assim, pô, é mesmo, isso aqui é urgente. Eu disparar o gatilho da urgência, da escassez, da reciprocidade. Você pode usar até processos de upsell, de downsell, para poder não perder aquele cliente naquela hora, de acordo com o teu modelo de negócio, com o teu nicho, logicamente, e não perder o cliente. Olhando para você, executivo 10X, o que você deve fazer? Se você está atendendo um cliente desse padrão, desse nível, e vai fechar um contrato, o que é que você tem que fazer? 3 passos. Primeiro, pesquise muito bem o seu cliente. Faça uma pesquisa com quem te indicou, perguntando para ele os desafios dessa empresa. Depois, faça uma pesquisa com o próprio tomador de decisão lá, o gestor, o gerente, o CEO da empresa. Liga mesmo. Uma coisa que eu me arrependi é para eu ter ligado para a diretora, falado com ela, ó, André, aqui é rapidinho, uma ligação bem breve, só para eu entender um pouco mais aqui, para eu preparar um material que vai se encaixar mais com a tua realidade. Então, o primeiro passo é pesquisa, certo? Depois que você pesquisar, né, você já vai ter muito material na mão. Segundo passo, elabore um roteiro. Como assim, André? Esteja preparado com todos os materiais na mão, esteja preparado com todos os argumentos na mão, com todas as possíveis objeções que podem vir de lá para cá. Segure seu valor, não venda preço, venda valor. Não é isso? Então, preço é o que se paga e valor é o que se leva. Quando você, executivo 10X, está levando uma solução, você está levando crescimento de vendas. Então, não se dá desconto naquilo que retorna para o seu cliente. Não se dá desconto em ROI, porque vai retornar para o seu cliente. Então, o segundo passo é esse. Esteja com o roteiro pronto, organizado. E o terceiro, no dia da reunião, no dia de você fazer a apresentação, de você conversar com o seu cliente potencial, esteja completamente focado na solução do seu cliente, não em você. É o momento de você sair de cena e você pensar totalmente com os olhos do seu cliente. Eu gosto muito de usar o termo assim. Para meus alunos eu digo, ó, senta na cadeira do diretor dessa empresa e entenda o desafio que ele está. Então eu esqueci de sentar na cadeira do diretor da empresa que estava querendo me contratar. Era para eu ter sentado, cara, se eu fosse uma empresa de telecomunicação, uma empresa de internet aqui, e eu tivesse expandindo, já com 300, um pouco mais de 300 colaboradores de time de vendas, e eu tivesse expandindo para novos estados,
o que é que eu queria alcançar, quais seriam os desafios que eu estou passando. Então, era para eu ter me transportado nesse dia e ter tido esse nível de empatia, e eu não consegui ter. Isso foi um erro juvenil, até que eu digo assim, de amador, que eu tive. Por quê? Porque eu não estava totalmente presente, eu não estava emocionalmente preparado. Se eu fosse dizer o terceiro passo, seria o quê? Esteja mentalmente preparado. Porque você estando mentalmente preparado, você vai entregar uma melhor solução para o seu cliente. Você vai fazer perguntas estratégicas para ele. Você vai conseguir contribuir mais com ele. Os profissionais erram muito por fazerem isso, ou por não se preocuparem o bastante com o seu cliente. E até um detalhe, até quando você vai vender ou ofertar o teu projeto, ofertar a tua consultoria, ofertar o teu treinamento, a gente subestima o nosso cliente. Nesses dias, uma cliente me procurou através de uma recomendação. Hoje, 60% dos meus clientes hoje aparecem por recomendação e 40% por prospecção ativa, que é o que vocês vão aprender, Executivo 10X, na nossa formação. Nossa formação ela tem um foco em que você consiga fazer prospecção ativa de potenciais clientes através do que a gente ensina dentro das empresas, né? Que é a parte da formação do SDR, do setor de prospecção ativa, para geração de demanda. E é exatamente isso que vocês vão aprender a fazer, essa prospecção ativa, atendendo um cliente, abordando ele, colocando soluções que a gente tem, né, no Executivo 10X, que são soluções de formação de equipe, soluções de formação de processos de venda, soluções que você pode agregar para seu cliente, trazer um ROI para ele positivo, entendeu? Fazer com que o seu cliente se engaje ainda mais com você. E isso, os primeiros passos, né, para você poder aprender a fazer isso, é a gente causando exatamente uma curiosidade, chamando a atenção para esse nosso cliente potencial. Por quê? Porque esse cliente, às vezes, ele tem o desafio, tem a dor, mas ele ainda não percebeu, não chegou no nível de consciência. E o que é que nós, executivos 10X, vai fazer durante esse processo? Nós iremos abordar esse cliente exatamente mostrando para ele os benefícios, os ganhos que ele tem em fazer um tipo de processo, um tipo de treinamento, de consultoria ou até de mentoria, que são os 3 produtos que você vai aprender a vender, você vai aprender a comercializar para agregar mais valor para esses clientes em potencial. Um dos maiores desafios hoje, não só do empreendedor, que você que está sem trabalhar, você que quer desenvolver um belo trabalho, que já tem uma carreira muito boa e não está sabendo, está um pouco perdido ou perdida. Ah, será que é esse o segmento que eu vou? Será que eu vou para esse outro? Ah, vou fazer uma faculdade para aprender aquilo ou isso. Eu digo um negócio, isso eu comento muito com meu filho, comento muito com as pessoas com quem eu convivo, que é assim, se você sabe vender, se você sabe se posicionar, você nunca ficará sem dinheiro, porque sempre você vai conseguir um produto, um serviço e você vai conseguir agregar isso para o teu potencial cliente. Então, qual a proposta do Executivo 10X? É que você, que tem essa capacidade de agregar para outras pessoas, que tem a capacidade de poder somar para outras pessoas de forma comercial, vender, ajudar as pessoas a performarem em vendas, você ter essa experiência e você conseguir fazer com que um processo validado, comprovado por nós, né, do Executivo 10X, faça você pegar esse processo e aplicar com passos, com metodologia e agregar valor para um cliente, para um prospect, para pessoas que você já conhece ou até pessoas que você não conhece, para vender a tua solução de treinamento, a tua solução de consultoria. Então é isso que nós fomentamos aqui, fomentamos o empreendedorismo. Aí vem aquela pergunta, André, mas eu não estou fora do mercado, ainda eu não empreendo,
e eu estou dentro de uma empresa, mas me considero um executivo, uma executiva de vendas e queria performar bastante meus resultados, mas não sei como fazer. Essa formação é para mim? Sim, é para você. Você vai conseguir desenvolver habilidades, você vai conseguir desenvolver métodos para que você possa agregar com sua empresa de uma maneira que o seu setor, né, se o seu setor for comercial, o seu setor vai começar a crescer de forma exponencial e você vai conseguir agregar valor para a tua empresa e com isso o diretor da tua empresa, as pessoas que vão estar com você vão ver o quanto você consegue ajudá-las e se ajudar também, porque o conhecimento vai ficar para quem? Vai ficar para você, não vai ficar para outras pessoas. Conhecimento é para sempre. Isso daí você vai ter fielmente com você e você vai poder levar para outras empresas, para outros negócios. Esse é o detalhe da formação do executivo 10X, que você leva para várias pessoas o conceito de saber, de escalar as vendas. E eu digo outra vez, durante esse processo, nós sempre se ajudamos, conversamos, entendemos quais são os desafios do nosso cliente. Com essa cliente mesmo, eu penso, talvez eu não feche com ela, né? Talvez a gente não consiga fazer negócio, mas isso faz parte do processo. Isso faz parte totalmente do processo, por quê? Porque a venda é isso, né? A venda é oferta, é demanda, necessidade e às vezes a gente como vendedor, como consultor, como um executivo, que esses são os passos, tá? Primeiro você começa de vendedor, depois você se torna um consultor, depois você se coloca na cadeira de um executivo 10X, uma pessoa que é além das outras, que consegue entregar mais valor ainda. Então, às vezes a gente não consegue fechar uma venda, mas aí, se eu não fechar uma venda, eu vou deixar a porta fechada? Jamais. Eu tenho que deixar aberta, eu tenho que ser um solucionador de problemas. Então, o que é a essência do executivo 10X? É você ser um solucionador de problemas. É você perguntar para teu cliente final, é você perguntar para a pessoa que está com você, que você está melhorando, está desenvolvendo, e assim, o que eu posso te ajudar hoje? Quais são os desafios que está acontecendo na parte de vendas que você está conseguindo resolver? E a gente tem um papel muito estratégico, porque nós estamos olhando de fora. Quem está olhando de fora do furacão consegue ver todo aquele conceito. Por exemplo, eu imagino que você já tenha visto um jogo de futebol, você homem ou mulher, enfim. E quem entende um pouco de futebol, quando está assistindo na TV, ele diz assim, ó, toca ali, o cara está sozinho. Pô, é melhor você trazer um zagueiro para trás, enfim. Por quê? Porque a gente está sentado no conforto da nossa casa, no sofá, e fica muito fácil tomar decisão desse jeito. E quem está jogando ali é a pressão, é 90 minutos para acabar e você tem que tomar decisões rápidas. Como eu uso essa analogia para a nossa formação, para a nossa solução? É que quando você consultor, você executivo 10X, tem um tempo de olhar para a empresa, fazer um diagnóstico, conversar com o gestor, conversar para a equipe, você senta no teu escritório, na tua casa, onde for que seja, até mesmo na empresa, você começa a perceber vários gaps, várias oportunidades de melhoria dentro dessa empresa. E é aí que entra o nosso diferencial, é trazer soluções estratégicas para que esse nosso cliente consiga crescer, consiga vender mais, consiga se posicionar dentro do mercado, ser um diferencial dentro do mercado dele. E é isso que a gente leva de crescimento para nossos clientes. Então, voltando a esse assunto desse contrato que eu perdi de mais de 100 mil reais, eu fiquei imaginando o quanto eu poderia levar de solução positiva para esse cliente. Eu não consegui levar por conta de uma simples ou de uma estratégica preparação. O emocional ele me sequestrou naquele momento e eu não consegui fechar esse contrato, eu não consegui fazer com que esse cliente fosse beneficiado pelo meu serviço, fosse beneficiado pela minha solução. Então a dica que eu dou, você, empreendedor, empreendedora, toda vez que você for se preparar para uma reunião estratégica, que você tiver uma reunião estratégica, se prepare muito bem. Esteja com todos os passos orquestrados, 3 passos que eu falei um pouquinho atrás. Perceba, esteja presente com o seu cliente,
agregue muito valor para ele, porque dessa forma você vai conseguir realmente se posicionar, né, como um executivo, uma executiva da X e fazer com que seu cliente cresça cada dia mais. Então é isso, pessoal, é esse conceito aqui que eu quero dizer para vocês. Lembrando que sempre a gente vai ter conteúdo aqui, um conteúdo riquíssimo falando sobre vendas e empreendedorismo, tudo para que você possa crescer profissionalmente. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, e bora vender, empreendedor, liga esse radar, porque você é uma pessoa de luz e vai fazer acontecer na vida das pessoas, dos seus clientes e na sua vida também. Tamo junto e vamos até a próxima.